Entrevista ao UOL, o governador João Dória disse que vai continuar defendendo o isolamento e admitiu adotar medidas mais restritivas caso a população não cumpra a quarentena. Eu luto pela vida, fanáticos negam a doença. São traidores do seu próprio povo e do país, afirmou em resposta às manifestações do último fim de semana contra o isolamento social. Bem, algumas das medidas dando motivo, para muita polêmica. Diante de tudo isso, envolvendo punição, inclusive, ao cidadão que eventualmente esteja em desacordo com a ordem de isolamento. O deputado federal por São Paulo, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, oficial de rota 2010 a 2013 e oficial do Corpo de Bombeiros de 2015 a 2018, o capitão Derrite escreveu: perguntaram-me qual seria minha postura diante de ordens absurdas. Em 16 anos de PM, nunca prendi cidadão de bem e nunca prenderia, mesmo que respondesse por prevaricação. Para quem tem missão de prender vagabundo, algemar trabalhador é punição maior que qualquer pena. Para não se contaminar, o cidadão tem que ficar preso, mas o bandido tem que ser solto. Prefeito do grupo de risco não usa máscara, o governador invade seu celular e o médico esconde o remédio. Mas juram que não estão fazendo política? A população está de olho, escreveu ele. Gente, nosso posicionamento não é ser contra ou a favor do isolamento, até porque isso, de fato, virou um debate político. Uma coisa é isolamento pela saúde e pela proteção. Outra coisa é isolamento por guerra política, que é mais ou menos o que estamos vendo em vários estados. Depois do jornal Folha de São Paulo defender a soltura de presos e criticar o ministro Sérgio Moro por ele não querer presos soltos de forma desordenada, o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, emitiu uma nota rebatendo as acusações. Em nota, o ministro afirma que não é contrário às medidas de proteção aos presos durante a pandemia do coronavírus, mas reiterou sua posição sobre soltura de corruptos e criminosos que tenham cometido crimes com grave violência. Em relação ao editorial Aliviar as Prisões, publicado no jornal Folha de São Paulo desta quarta-feira, 15 de abril, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esclarece que não é contrário às medidas de proteção aos presos. O alerta do Ministério sempre foi no sentido de que dever-se-ia, na aplicação da recomendação do CNJ, evitar a soltura de presos perigosos, assim entendidos os que teriam cometido crimes com grave violência contra pessoas, os membros de organizações criminosas e também os responsáveis por graves crimes de corrupção, a fim de prevenir, no último caso, sentimento de impunidade. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do DEPEN, está adotando todas as medidas sanitárias e precauções no sistema prisional que estão ao seu alcance, de forma a evitar o contágio de presos e preservar vidas. Mas isso sem deixar de lado a preocupação com a segurança pública dos cidadãos que nunca cometeram crimes e que, portanto, não merecem correr riscos provocados por um eventual aumento da criminalidade em tempos já conturbados com as restrições provocadas pela pandemia de Covid. Então, quer dizer que Folha de São Paulo criticou Sérgio Moro por ele querer presos na cadeia, nos presídios. Folha de São Paulo quer presos soltos. Bolsonaro quer o respeito à Constituição e que o cidadão de bem não tenha privado o direito à liberdade de ir e vir. E, neste caso, Folha de São Paulo é contra e bate no presidente. Então vemos que parte da grande mídia realmente está perdida. Folha de São Paulo quer presos livres em nome do corona, mas quer que a população fique presa em casa e ameaçada pelos que estão em liberdade. Gente, é possível que realmente estejamos vivendo o fim dos tempos. Mas não se apavore, tenha fé. Tudo vai ficar bem para aquele que tiver fé. E aos poucos, o joio ficará cada vez mais cristalino à sua frente. Porque não é possível.
Policiais colocaram a vida em risco para prender, fortunas em salários de juízes e promotores para estudar casos, o árduo trabalho de colocar atrás das grades os que transgridem a lei, e então vemos que mais de 30 mil já foram soltos por recomendação do Conselho Nacional de Justiça e contra a recomendação de Sérgio Moro. Agora a Folha de São Paulo criticando o Sérgio Moro porque ele pensa como a população pensa, porque ele sabe a dificuldade que é capturar um transgressor e quantos desses libertos que voltarão a praticar delitos. E se fosse apenas criticar por criticar, mas tais veículos de comunicação não só criticam, como militam por esse tipo de causa, da mesma forma que militam pelo fim da família e de outros pilares que sustentaram a humanidade até aqui. É lamentável.